Se é verdade que as cidades são origem da maioria dos desafios ambientais que enfrentamos, é também nelas onde estão as soluções para uma sociedade mais sustentável. Esta semana, estamos dando continuidade a uma série de programas sobre o ambiente natural nas cidades. Já tratamos de agricultura urbana, dos serviços prestados pela infraestrutura verde nas cidades e da relação das áreas verdes urbanas com a saúde humana. E hoje, completando esse ciclo, vamos falar de biodiversidade urbana. Para debater esse assunto, estamos recebendo em nosso estúdio o Dr. Milton Vilas Boas Júnior, especialista no estudo de insetos e pragas urbanas. E vamos também sair do estúdio para entrar em contato com as árvores e a natureza da cidade, conhecer um grupo fiel e crescente de observadores de pássaros, que nasceu aqui em São Paulo, e fazer também um passeio de descoberta das espécies comestíveis escondidas no concreto urbano. Milton, você se diz especialista em insetos, é um especialista em insetos, mas também um ativista das cidades sustentáveis e verdes. Como explicar essa relação entre o trabalho com os insetos e a luta pela preservação da sustentabilidade na cidade? Bom, na verdade a gente trabalha basicamente com o tech-ativismo, né? O tech-ativismo ele lida principalmente com as mídias sociais. Então, através da mídia social, a gente consegue assim mobilizar parte da sociedade em determinados assuntos. A entomologia, ou seja, o assunto dos insetos, ela nasce mais pela minha formação. E hoje, quando você pega uma área bem urbanizada, ou extremamente urbanizada, parece que os insetos se adaptam melhor ao meio urbano do que os próprios humanos. O universo urbano hoje é muito interessante para os insetos, não só para os insetos, como para alguns animais também. Por exemplo, o morcego, ele acha um espaço absurdamente enorme na cidade para poder viver ali dentro. Cupim, nossa, o que ele tem feito de estrago em determinadas áreas é uma realidade. Cupim talvez seja o mais devastador, né? Ele é uma praga de interesse econômico, é um pouquinho diferente. Ele é de interesse de utilidade pública ou de interesse para a saúde pública, mas ele é mais de interesse econômico. Mas o Aedes aegypti, por exemplo, da dengue, ele se adaptou extremamente bem na cidade. É muito mais interessante viver numa cidade que você tem assim um paraíso de habitats ou de abrigos e uma piscinas para ele. E uma farta alimentação, né? De animais, piscinas especiais para ele. Animais de pele fininha. Então, essa é uma realidade que está acontecendo. Em determinadas regiões, a gente tem muito assim condomínio de alto padrão também, que faz parte do ambiente urbano, onde transitam capivaras, e aí junto com as capivaras transitam os carrapatos, e junto com os carrapatos as riquétias, que é uma espécie de bactéria que acaba transmitindo doença também. Milton, essa questão da biodiversidade urbana é relativamente recente. Foi uma convenção em 2009, a Convenção da Biodiversidade, que colocou essa questão. Agora, como ela está se dando nas prefeituras, nos governos municipais? Eles tomam conhecimento desse problema? Eles se relacionam com ele de uma outra forma hoje? Olha, eu acho que como tudo nesse país aqui, o que falta realmente é a capacitação. Em determinadas áreas, principalmente na área ambiental, ou mesmo na área ambiental urbana, o que a gente percebe como ativista é que a gente tem que redescobrir o caminho. Já tem muita coisa acontecendo, mas a gente tem que redescobrir o caminho. Quando se trata, por exemplo, de um envolvimento mais dos órgãos públicos com a questão de biodiversidade urbana, é necessário aquele desenvolvimento de um olho clínico para conseguir observar todo o ambiente urbano, né? Por exemplo, uma pomba pode ser legal, mas 400 pombas em um lugar pode ser ruim, né? Determinadas árvores frutíferas... Esse é um debate muito constante nas capitais. Isso. Até que ponto nós vamos manter a população das pombas ou começar a esterilizar para evitar que... É semelhante à da capivara, que a gente percebe assim, não se tem um mecanismo de controle, porque parece também que não se tem uma observação do que está acontecendo. Geralmente, a biodiversidade urbana, ou a biodiversidade de uma maneira geral, ela tem uma sazonalidade que é muito passível de ser observada. A sazonalidade, em que época do ano que elas agem mais, existe um mecanismo, né, que gera verão, isso. por exemplo, no verão, por exemplo, do a época dengue, de né? chuva, a época do inverno. Então, isso tem que ser observado.
Quando se planta, por exemplo, uma árvore frutífera, é possível atrair passarinhos, né? Vamos dizer assim, no primeiro e no segundo turno, mas no terceiro turno traz um morcego frugívoro, que pode entrar como um morcego que transmite a raiva, e aí está feito uma situação meio delicada. Mas não são os mesmos, Milton. Não são os mesmos, mas são assim, eles habitam o mesmo continente, né? Eles habitam o mesmo continente. Um morcego hematófago pode passar o vírus para um morcego frugívoro. Esse morcego frugívoro habita no ambiente urbano, mas é sujeito, por exemplo, ele ficar numa casa, ele adquire o vírus da raiva, ele adquire a doença, a raiva, e como ele é mamífero, ele apresenta os sintomas da raiva. Então ele começa a voar de dia, ele bate na parede e cai, a pessoa pode pisar em cima, o gato pode pegar e levar para dentro, o cachorro pode brincar com ele. Isso assim está sendo muito frequente. Não existia tanto tempo atrás. Então não é só o ambiente urbano, mas é o contraste do ambiente urbano com o contraste do meio rural que vai se dilapidando, que vai terminando. Então a gente tem que conhecer um pouquinho a coisa mais de cima. Por isso que é necessário assim, que os órgãos públicos trabalhem com um pouco mais de tecnologia. Hoje, com o uso do GPS, você consegue ver tudo o que está acontecendo no entorno das grandes cidades, né? E a progressão das cidades para o entorno. Isso Existe é muito alguma interessante. política, por exemplo, para controlar os ratos? Olha, eu sei, por exemplo, em São Paulo, na zona Cantareira, da Cantareira, por exemplo, que tem uma farta alimentação, se calcula em 6 ratos por habitante, para você ter uma ideia. Todo tipo de organismo biológico, para você fazer assim um tratamento dentro da estrutura da saúde ou do planejamento, é necessário que se faça um monitoramento, é necessário monitorar para que você consiga controlar uma determinada população de um determinado indivíduo ou de um determinado agente. Assim você consegue fazer um programa de controle. Se não for dessa maneira, é praticamente impossível. Mas você tem que sempre ver assim, a sazonalidade. Por exemplo, quando começa o inverno, as fêmeas que estão grávidas têm um apetite muito maior, porque ela tem que manter a temperatura do corpóreo e tem que alimentar os ratinhos que vão nascer, né? Claro. Dar o mamar. Então elas ficam às vezes desesperadas e começam a invadir residências, começam a invadir supermercados. Tá? Então é esse o ponto delicado que em termos de trabalho específico, dentro de um modelo de vigilância sanitária ou de um centro de controle de zoonose, eu acho, sim, eu vejo que ainda é muito fraco, não existe essa estrutura de monitoramento diária, mas já é possível fazer. Perfeito. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, continuamos nossa descoberta sobre a biodiversidade nas cidades e fique agora com as principais notícias do dia no Band News. Estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje está tratando da biodiversidade urbana, um tema que os mais desavisados podem achar pouco relevante, mas não é. A própria ONU declara sua importância através do seu Programa para o Meio Ambiente, o PNUMA. O programa foi também garimpar preciosidade da biodiversidade que se come, passeando pelas ruas do bairro da Lapa, em São Paulo, e conversando com a nutricionista Neide Rigo. Bom, nós vamos dar um giro aqui pela City Lapa e vou mostrar um pouquinho da biodiversidade, especialmente alimentar, que nós temos aqui nas ruas de São Paulo. Aqui nós temos um típico exemplo de um jardim comestível. Só aqui eu estou vendo pelo menos umas 5 espécies comestíveis. Temos serralinha, a folha é comestível, toda a planta é comestível. Fazer refogado no lugar de espinafre, por exemplo. Esse é parente da quinua, chama bredo ou caruru. Plantas para chá, né, aqui. Isso aqui é uma beldroega de folha larga. Você pode consumir tanto a folha quanto a semente também, no lugar de semente de mostarda. Esse aqui todo mundo conhece como picão. A folha é super saborosa para fazer sopas. Sempre passei pelas ruas olhando o que tem, especialmente de plantas comestíveis. Como eu estudei nutrição e acabei indo para esse caminho de alimentação,
eu fui aperfeiçoando. Então eu fui atrás de livros, às vezes tem uma erva que eu tenho alguma dúvida, eu recorro a guias. O que tem, toxicidade, né, o perigo de se consumir, confusões que pode haver com outras espécies. Ó, um pezinho de manga nascendo, uma pitangueira nascendo numa fresta. Ó, aqui tem muda de flamboyant. Esse aqui é um aipo silvestre. O fato de você sair pela cidade e observar o que está à sua volta e reconhecer uma planta comestível, uma frutífera, uma flor, é uma forma de você pertencer ao universo onde você vive. Quando você anda pelas ruas e você para e observa, você está assumindo espaço público também como seu, você não está se alienando. Eu acho que melhora muito a qualidade de vida das pessoas quando ela tem esse olhar. Nessa praça tem manga, pêssego, amora, banana, tem abacate, tem limão, tem um pezinho de cacto que eu plantei. Esse bairro é muito privilegiado, tem muitos espaços verdes, mas se você vê, ninguém usa. E é assim que a cidade é tratada, né? As pessoas se trancam em suas casas como cadeias e os espaços ficam assim, ociosos. Enquanto alguns bairros da periferia estão carentes de áreas verdes, as pessoas não têm onde ficar, ficam para fora de casa. A gente tem aqui café, do lado de dentro tem manga, temos jaca e temos tamarindo. É o tipo de coisa que pouca gente observa quando passa aqui, que tem um pé de tamarindo, que é uma árvore tão rara aqui em São Paulo. Esse aqui é um belo exemplo. Num primeiro olhar, a pessoa passa e não tem olhos para uma calçada como essa, porque aparentemente é uma calçada mal cuidada, mas ela é muito rica em biodiversidade. As pessoas questionam, mas não tem xixi de gato, de cachorro, metais pesados da fuligem, tudo isso pode ter. Mas primeiro que você não vai se alimentar exclusivamente desses matinhos, que não tem suficiente para todo mundo também. Eu encaro essa caçada alimentar pelo espaço urbano como um aprendizado. Você pode ter essas espécies crescendo espontaneamente e é bom saber que essas espécies são comestíveis. Quando você está numa cidade tão hostil, uma cidade que você tem ônibus cheios, estações cheias, trânsito, a hora que você tem possibilidade de andar a pé e observar, eu acho que te acalma, é uma coisa que faz bem para as pessoas podem se reunir para isso. Então, além de tudo, é divertido, acho que a pessoa fica mais feliz. Milton, agora eu gostaria de falar um pouco sobre as espécies nativas e invasoras. No mar, nós já sabemos que as espécies invasoras produzem um prejuízo de 4 bilhões por ano. Mas na cidade, como é? As espécies nativas e invasoras, como se relacionam? Bom, existe assim, dentro do universo urbano, alguns animais, vamos dizer assim, que eles acabam se adaptando de uma maneira bem forte dentro da cidade. Por exemplo, os ratos comuns que a gente conhece foram introduzidos desde a época do Brasil Colônia, são antigos. Então eles ocuparam o ambiente urbano e ali se adaptaram e até hoje estão vivendo. Algumas espécies nativas, como o gambá, por exemplo, em determinadas áreas onde você tem uma arborização muito grande, onde você tem aqueles condomínios dentro de uma área mais de floresta, ou mesmo assim, em bairros que ficam próximos aos bosques, esses gambás que são da fauna brasileira, eles têm invadido as residências e aí há um detalhe que eles, até certo ponto, são bonitinhos, fazem parte de um ecossistema, mas a partir de um ponto já começam a se tornar inoportunos. A gente chama de sinantropia, né? Ele coabita com o homem, mas um determinado aspecto começa a ficar assim, não muito legal. Eu conheço um gambá que não faz mal nenhum, não faz frequenta lá a nossa Exatamente, piscina. Dá para conviver com ele, mas tem gente que tem intolerância zero, né? Tem alguns que tem intolerância zero, esse que é o problema. E outro dia eu tive um problema interessante que foi assim, num condomínio, na área da cidade, numa área urbanizada,
e teve um problema de queimada no arredor, e alguns macacos vieram para perto do condomínio. E eles, inclusive, começam a mudar o hábito, começam a alimentar de alguns que comem frutas, muitas vezes, pela necessidade, eles também podem comer carne. Então começaram a pegar passarinho, começaram a pegar animaizinhos de criação Está pequenos. acontecendo no Rio agora, denuncia-se no Rio hoje uma grande invasão dos pequenos macacos. Aí tem o sagui, por exemplo, da Sagui, Bahia. O sagui da basicamente. Bahia, o sagui da Bahia veio, que é o tufo branco, né? Ele chega através do tráfico nas cidades, às vezes a pessoa pega e depois não era bem aquilo que ele queria e solta. E ele tomou conta totalmente do outro sagui, que é o sagui nativo da nossa região aqui. Ele é dominante, né? Essa é uma outra característica de uma espécie dominante dentro do universo de mamífero. Mas existem outras pragas também. Vamos para mais um rápido intervalo. Fique agora com as principais notícias do dia no Band News. Estamos discutindo no Capital Natural desta semana a biodiversidade nas cidades. Nossa conversa em estúdio é com o Dr. Milton Vilas Boas Júnior, médico veterinário, especialista no estudo dos insetos e pragas urbanas. E fora do estúdio, estamos conhecendo experiências de identificação e fruição da biodiversidade urbana. Milton, segundo a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, há 700 espécies na cidade, vertebrados e invertebrados, o que é menos do que encontramos num quilômetro da Amazônia. Como explicar esse abismo? Como explicar essa também falta de informação? É muito possível que exista muito mais. É possível que exista, mas a gente tem que perceber que o ambiente, hoje, dentro de uma cidade, a gente considera ele como um ambiente antrópico, construído pelo homem, né? E nesse ambiente, embora favoreça todo um tipo de modus vivendi, né, do ser humano, não é tão fácil para alguns animais sobreviverem, ou mesmo alguns insetos sobreviverem. O que existe realmente, não dá para trazer uma característica da floresta para a cidade, mesmo porque a biodiversidade ela é mais completa no solo. Então, quando você pega um parque, por exemplo, se a gente conseguisse tratar melhor o solo dos parques, com certeza você atrairia uma maior biodiversidade. A biodiversidade nasce no micro-organismo do solo, dali sai toda a origem, né? Quando você faz uma floresta, por exemplo, um sistema de agrofloresta, ou se faz um sistema de agrojardim, ou de um jardim mais orgânico, normalmente você começa a trabalhar o solo. Né? Árvores que caem, se você colocar no solo, ela traz umidade para o solo e aquela microvida começa a crescer. Então, a gente pode reverter o processo trabalhando a biodiversidade do solo dos parques que ainda existem, dos canteiros que ainda existem. Aí você consegue reverter o processo em termos de biomassa, vamos dizer assim. Não necessariamente hipopótamos e capivaras, mas bactérias, protozoários, minhocas. A partir desse movimento, as outras vão chegando. E aí pode se controlar e conviver com tranquilidade. É assim que funciona. Vamos agora restaurar o nosso olhar e interesse na diversidade biológica presente na cidade. O projeto Árvores Vivas foi criado pela designer Juliana Gatti para sensibilizar as pessoas em relação às árvores e à natureza que habitam o nosso entorno, através de informações históricas, culturais e científicas. Eu sou designer por formação e em 2006 começo a ter um olhar diferenciado para a vegetação urbana. E essas atividades foram elaboradas pensando mesmo na vivência do dia a dia, né? Caminhando pelas ruas, indo numa praça, num parque. Então, o Árvores Vivas ele nasce dessa missão principalmente, criar maneiras e formas diversas de resgatar o contato das pessoas com o ciclo da natureza, principalmente através das árvores. E aqui hoje a gente escolheu para vir nessa praça, na região da Vila Madalena, em São Paulo. É uma praça que a gente encontra frutíferas nativas, exóticas,
misturadas, né, muitas plantadas pelos próprios moradores. Eu tô colhendo café. É a minha árvore. É nossa, essa árvore é nossa, aqui na rua. E esse fruto do café pode comer assim fresco também, né? Na verdade. Ele é bem adocicado. Muitas vezes a gente encontra também. Pode comer assim. Quantos anos tem essa árvore? O Christian ainda não estudava, né? Eu acho que tem 30 anos. Ah, tá. Em São Paulo tem uma qualidade de encontro de biomas, né, não só da Mata Atlântica, mas também do Cerrado, da vegetação de campos e várzea, que é riquíssima. Eu vejo muito um reflexo da diversidade da nossa vegetação com a multiplicidade cultural da população. É realmente a terra onde tudo dá. Eu acredito que a gente está na frente do maior exemplar de pau-brasil, provavelmente da cidade de São Paulo. É preciosíssimo, na verdade, a gente poder ter a oportunidade de estar perto de uma árvore tão importante, simbólica em todos os sentidos para a nossa história. Culturalmente, sempre foi falado, quando a gente bate no tronco do abacateiro, ele produz mais. E é óbvio que ele vai produzir mais, porque sendo um ser vivo, ele está sofrendo um machucado, pode ser que ele morra, e aí ele, com essa sensação de, nossa, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Eu posso morrer. Então eu vou produzir mais para garantir a sobrevivência da espécie. Mas isso também diminui, com certeza mais na frente, onde seria a época de ter um equilíbrio na produção, ela vai produzir menos, né? Porque já foi muito estimulada no início da sua vida para produzir. Ó, 2 palmeiras novas, recentemente plantadas, que são a palmeira gerivá. E o que é legal falar do gerivá é que é uma palmeira nativa, né, da Mata Atlântica, que realmente habitava essa região originalmente. O nome do Rio Pinheiros, que é o rio daqui dessa bacia, principal dessa bacia, ele era Jurubatuba, né, anteriormente. Jurubatuba significa lugar de muitos gerivás. E o fruto dessa palmeira ele é comestível para o homem e para vários outros animais. A gente também vê na questão da cidade a opção sempre por uma palmeira exótica, né, que ela tem um outro aspecto, sendo que o Brasil tem uma diversidade gigantesca de palmeiras, né, na sua diversidade vegetal, porque o nome do nosso país originalmente era Pindorama, os índios chamavam de Pindorama, a terra das palmeiras. E quando a gente vê a realidade de opção de vegetação, né, de uso das palmeiras no paisagismo, a gente vê muito mais palmeiras exóticas do que nativas. E o gerivá, ele ainda é uma conexão que a gente tem aqui com o que era nativo de São Paulo. Então, uma palmeira bastante importante para o nosso equilíbrio ambiental também. E a gente depois pode se encaminhar ali para a jaqueira, que está até com jacas, o que é incrível ver no meio urbano nas ruas, né? Ela com certeza habitasse esse espaço anteriormente ao prédio, né? E a preocupação, né, do arquiteto, do engenheiro em ter mantido. Ela com certeza ficou feliz e todo mundo que fica aqui, passa aqui perto, fica, né? Assim, a gente pôde ver nesse pequeno pedaço aqui da Vila Madalena, juntos, uma diversidade bastante grande de espécies no meio urbano. Em muitas regiões de São Paulo a gente encontra isso. Uma das nossas maiores riquezas enquanto Brasil, enquanto identidade, né, enquanto patrimônio, é a nossa diversidade ambiental. Então, quando as pessoas estiverem, quanto mais oportunidade e mais chances elas tiverem de ter contato com isso, reconhecer e valorizar isso, eu acredito que mais nós, quanto sociedade, vamos fortalecer o nosso vínculo, vamos querer preservar e cuidar, né, desse patrimônio que é nosso maior representante quanto identidade, e isso ser a fonte de inspiração maior para nosso próprio resgate, né, cultural, de origem mesmo. Ô Milton, uma pergunta. Se nós estivéssemos falando para um gestor público, que forma nós usaríamos para motivá-lo a não só monitorar, como aproveitar melhor a biodiversidade urbana? O gestor público ele vai seguir uma indicação da população. O que é necessário é redirecionar a população para determinados assuntos. Passar com que elas percebam mais determinados assuntos. O tech-ativismo funciona assim. Se você fazer, por exemplo, na cidade de Campinas a gente está tendo um problema muito grande de cupim subterrâneo. O cupim subterrâneo é um pouquinho diferente de Aedes aegypti, diferente de carrapato, porque ele não é uma praga de interesse epidemiológico.
Ele é uma praga de interesse econômico, entendeu? Então, o que acontece? Devagarinho, esse cupim ele vem da Ásia, ele é exótico, ele chega no Brasil por volta de 1900, pelo Porto de Santos e do Rio de Janeiro, e invade com uma maneira muito assim, agressiva em direção ao oeste. Ele, no início, quando ele chega, ele começa a pegar já a época do êxodo rural, onde o êxodo rural é alto, né? As cidades estão crescendo, tá tendo mais gente nas cidades do que na zona rural, e eles começam a penetrar na cidade, e começam, de certa maneira, a atacar as árvores que já existiam na cidade. Essas árvores, elas são assim, o reservatório dessa espécie. Elas vivem na árvore, ele precisa da árvore, mas o cupim subterrâneo de origem asiática, ele passa da árvore para os imóveis, e dos imóveis para as árvores. Então essa é uma maneira, porque quando você mexe com a questão da casa da pessoa, que está sendo atacada por cupim subterrâneo, por exemplo, você praticamente está atingindo a vida da pessoa, né? No slogan, minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida. Só que é totalmente dependente das árvores da rua. É um problema econômico que causa um prejuízo para a pessoa, um prejuízo considerável. Quando se tem uma área, por exemplo, de infestação, é uma situação, mas quando você tem uma área de pressão de infestação, praticamente ela não consegue mais cuidar da casa dela. Ela vai tratar, vai reaparecer, vai tratar, vai reaparecer, vai tratar, reaparecer. Isso já é uma realidade que está acontecendo em cidades como São Paulo, cidade como Rio de Janeiro, em cidades como Campinas. E aí é necessário que o poder público, que o gestor público, pressionado não só pela ideia de salvar as árvores, mas pelo prejuízo econômico que está acontecendo. Isso está levando as pessoas a refletirem mais. A gente está conseguindo levar as pessoas a começarem a observar mais as árvores. Entendeu? Aí, olhando as árvores e pressionado pelo fato econômico, ela consegue pressionar o gestor. Mas o gestor só vai ser pressionado se a mídia funcionar em cima. Começar a trabalhar, você está vendo, tal. Por exemplo, essa área está com uma pressão de infestação muito grande de cupim. Eu vou vender minha casa e vou cair fora. Mas você não pode vender a sua casa porque isso dá vício redibitório. Quem comprar, e tiver o cupim, você vai ter que devolver. Começa a mexer com o mercado imobiliário, começa a mexer com as pessoas, com a vizinhança, com os condomínios. E isso, a gente percebe que é um fator muito forte, porque as pessoas são sensibilizadas por uma ideia bonita, ecológica, mas são mais sensibilizadas pela questão monetária, do dinheiro. E é isso, se você conseguir cruzar o meio ambiente, né? O meio ambiente, as árvores e as casas, você consegue pressionar o gestor público. Legalmente, inclusive. Quando eu era menino, se dizia ou o Brasil acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil. O Brasil não acabou nem a saúva. Nós podemos comer a saúva? Quando eu era criança, eu morava no Rio de Janeiro. E era terrível para mim, porque eu sou uma pessoa meio ativa e ficava dentro do prédio, eu não gostava. Quando chegava as férias, eu vinha aqui para essa região aqui, perto de São Paulo, Santana do Parnaíba, uma cidade muito legal. Quando eu era criança, ela era assim de chão de terra, né? E tinha a revoada da saúva, né? Da içá, que chamava. Exato. E era uma alegria, a gente corria. Minha tia era criada no sítio, a gente morava na cidade, mas todo aquele pessoal era acostumado com o meio rural. E tinha bastante saúva, hoje não tem tanto, mas a gente acha ainda. Mas a saúva era realmente, a gente pegava a saúva, tirava o abdômen dela, a bundinha dela, fritava com manteiga, punha sal. E é um prato, assim, caríssimo na França, porque ele é extremamente afrodisíaco. Ele é um como ele é afrodisíaco, e é gostoso. E dizem que, como o peixe cru, os insetos serão a nova comida chique dos próximos anos. Olha, existe grande possibilidade. Outro dia eu estava vendo, por exemplo, como eu estudo bastante o cupim, eu estava vendo os índios pegando os cupinzinhos na floresta e se alimentando do cupim. Quem acha a rainha é o must daquele cardápio. Pois é. E ela, pelo poder, né? Pelo poder de geração de corpos, né? A rainha do cupim, ela bota 2.000 ovos por dia durante 25 anos. Então, é uma estrutura que gera uma quantidade muito grande. A saúva também. Exato. Então, possivelmente, existe a possibilidade de alga marinha e insetos fazer parte do cardápio, não muito distante. Existe também em São Paulo um grupo fiel e crescente de observadores de pássaros, que se reúnem em parques, praças e até nos quintais de suas casas para apreciar, pesquisar e conhecer os pássaros que existem em nossa cidade. Vamos também aprender com integrantes desse grupo, em silêncio, torcendo para conseguir ver e ouvir o canto de espécies diferentes de pássaros.
Eu sempre tive interesse, né, pela natureza em geral, né? Aí quando eu mudei para essa casa, comecei a atrair as aves para o jardim da comida e aí eu quis saber quais espécies que visitavam o jardim. E aí eu vi um programa de televisão de uma pessoa falando de um grupo de observadores, que é o CEL, Centro de Estudos Ornitológicos, e comecei a frequentar. E a Feira Avistar é o grande encontro de todos eles, do Brasil todo, para realmente discutir, fazer mesa redonda, ver o que está acontecendo, o que diminuiu, o que aumentou, a questão em extinção, né? O perigo grande de extinção que se pode fazer. Então tem uma troca entre os grupos. A gente tem toda uma lista de aves de São Paulo, história de algumas aves. E realmente você não precisa sair de São Paulo, se você não tem oportunidade para ir para alguma reserva fora. Em São Paulo tem muito, você tem a Cantareira, você tem o Parque Ecológico do Tietê, tem a Serra do Mar, que tem o passeio que você pode descer, né? Até no apartamento você pode ver, sabe? Deve ter pelo menos no mínimo umas 10 espécies que você pode ver da janela do seu apartamento. Comecei fazendo só das aves que aparecem no meu jardim. Mas daí eu comecei a andar pelo bairro porque tem umas aves que não aparecem no meu jardim. Então eu comecei a fazer no bairro todo. É um hobby, que eu acho que só faz bem para a saúde, porque você anda, está ao ar livre, pode estar fora da cidade, dependendo do grupo que você entra. O meu grupo praticamente sai todo final de semana. Eu fiz esse quadrinho aqui, que tem a garça, a siriema e o mutum. Todo mundo prefere primavera, mas eu acho que no inverno, em São Paulo, tem as espécies mais diferentes, que não tem o nome todo, porque eles imigram, vêm à procura de comida. Tem o gavião peregrino que vem dos Estados Unidos, já apareceu aqui, gavião de coleira, garça, eu já vi uma garça andando no meu telhado. Cada dia você tem uma descoberta, uma coisa interessante para ver, sabe? Realmente é uma coisa muito gostosa de fazer. Meu primeiro livro que eu comprei quando eu comecei foi esse daqui, Aves no Campus. Que para começar foi um ótimo livrinho, porque são os desenhos, mostra bem, e são as espécies que você acha em São Paulo com facilidade. Esse foi um dos primeiros livros que saiu, Guia de Campo, Todas as Aves do Brasil. Foi um dos primeiros que é ótimo até hoje, a gente usa ele, tem uma boa referência. E esse do Edson, esse é um bom livro para começar também, com aves de São Paulo, aves da Grande São Paulo, que são fotos. Esse aqui não tem mais, a Marta que faz, é um para livrinho para criança, muito interessante também. E tem esse joguinho, né, que eu fiz também, que eu desenvolvi para um trabalho que a gente fez, o CEL, né, o grupo do CEL fez, para trabalhar no Avistar com crianças. Nós desenvolvemos esse dominó com as aves. Aqui é o que eles chamam da Bíblia dos ornitólogos, né? Ornitologia brasileira, de Helman Sick. Escreveu todas as espécies, o que comem. É bem científico. Quando eu acho um passarinho morto e está em boas condições aqui na minha casa, eu ponho ele no saco plástico, ponho no congelador, que não tem ataque, mas daí eu levo para o Museu de Zoologia, no Ipiranga, para eles estudarem, porque daí eles veem o que os passarinhos estão comendo, o que faz mal, o que não faz, do que ele morreu. Isso é uma coisa interessante, eu já levei muita. Quando você começa a prestar atenção, você começa a ver as diferenças, né? Ver a importância das aves, que distrai, né? Alegra seu dia, né? Milton, o nosso tempo está encerrando. Tá bom. Vamos concluir o programa. O programa Capital Natural fica por aqui. Agradeço a presença em estúdio do Dr. Milton Vilas Boas Júnior,
especialista em estudo de insetos e pragas urbanas. E à distância, aos participantes das nossas expedições de conhecimento e degustação da biodiversidade na cidade de São Paulo. Acesse nossa página no Facebook e faça parte de nossa rede. Eu sou Fernando Gabeira, continue com a gente.